Geração de caixa ou lucro líquido? Geração de caixa. Concordo. Eu pago bônus de geração de caixa, sabia? Esquece EBITDA para isso. Concordo. EBITDA é para enganar a trouxa Concordo. no IPO. Concordo. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como vocês viram no início desse vídeo, eu iniciei ele mostrando um trecho de uma conversa do Thales Gomes com uma pessoa, onde eles estão conversando sobre a diferença entre o EBITDA e a geração de caixa. E como vocês podem ter observado, ele faz um comentário, essa pessoa que está com o Thales, faz um comentário de que EBITDA é para enganar trouxa na hora do IPO, e o Thales responde que ele concorda e que ele faz, inclusive, o pagamento dos bônus para o time da empresa dele através da geração de caixa e não através do EBITDA e não através do lucro. E eu decidi fazer esse vídeo para vocês para explicar qual que é a principal diferença entre esses dois conceitos e o porquê que existe esse comentário de que o EBITDA é para enganar trouxa no IPO e o porquê que Thales Gomes faz o pagamento do bônus do time da empresa dele através da geração de caixa. E vocês vão ficar espantados com o que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Bom, para começar então, eu tenho alguns materiais aqui que eu vou utilizar para explicar isso para vocês. Isso aqui é a receita líquida de uma empresa, é o faturamento, a venda que a empresa teve num ano ou num determinado mês. E como vocês podem ver, esse recipiente aqui ele está cheio. No momento que, depois que você faz a venda, esse valor aqui é registrado no demonstrativo do resultado do exercício, que é o conhecido como DRE. E você pode ver que ele está cheio e aqui você precisa descontar os custos de produção, o custo que você teve para produzir o seu produto ou o custo do seu serviço. Aí depois você desconta mais um pedaço, que é as despesas gerais de administrativas, vendas e as despesas de desenvolvimento, marketing que você teve, e aí você chega no lucro bruto operacional, conhecido como lucro bruto ou lucro operacional ou EBIT. Depois você adiciona a depreciação e amortização e aí você chega no EBITDA, que eu utilizei esse recipiente aqui para dizer que esse aqui foi o EBITDA desse nível de vendas. Então esse aqui foi a venda e esse aqui foi o EBITDA. Mas por que o EBITDA e a geração de caixas são diferentes? Por causa que o EBITDA ele é registrado no demonstrativo do resultado do exercício e a geração de caixa ela é registrada no demonstrativo do fluxo de caixa. E entre esses dois demonstrativos existe o balanço patrimonial. Dentro do balanço patrimonial existe a NCG, necessidade de capital de giro, e que nada mais é que é o contas a pagar, o estoque menos o contas a receber. Então você precisa converter o EBITDA em caixa, e para converter o EBITDA em caixa, você precisa passar pela NCG. Então aqui eu tenho o EBITDA e agora eu vou mostrar para vocês o que acontece com a NCG. Você tem então o EBITDA e aí você tem os seus clientes, o seu contas a receber, que são os prazos de pagamento que você dá para o seu cliente, e aqueles clientes que você dá 20 dias de prazo de pagamento, 30 dias de prazo de pagamento, ou aquelas vendas que você faz e que você não recebe, que você tem os seus clientes inadimplentes. E aí esses clientes vão lá e começam a sugar o seu EBITDA. E é isso que eles começam a fazer com o seu EBITDA. Aí depois você tem o seu estoque. E aí você tem um monte de material na sua produção que vai consumindo o seu EBITDA. Você tem problema de compras, você tem problema de logística, você tem problema de estoque, e aí você vai consumindo o seu EBITDA. E você vê que ele já está menos da metade na potencial geração de caixa. Mas existe um ponto positivo, que são as
contas a pagar, que são os prazos de pagamento que você recebe dos seus fornecedores. E aí você tem fornecedores que te dão 20 dias de prazo de pagamento, 30 dias de prazo de pagamento, e aí você consegue retornar um pouquinho para dentro do seu caixa. E esse aqui então resultou a sua geração de caixa. Vocês podem ver que cerca de 50% do EBITDA. Ou seja, quando a gente faz contas do EBITDA, a gente vê múltiplos de 10, 20, 30% da receita líquida, ou a gente vê valores expressivos. E quando a gente vai olhar o quanto isso se traduziu em caixa, a gente vê que foi a metade, ou muito menos da metade, ou às vezes até algo negativo. E como é que você faz para resolver esse problema? Como é que você faz para converter mais margens em caixa e mais EBITDA em caixa? Você vem e você começa a cortar esses prazos de pagamentos curtos que você tem com os seus clientes. Você começa aqueles prazos de pagamentos longos que você tem com o seu cliente, aqueles seus clientes que pagam você em 30, 40, 60 dias, você começa a negociar com os seus clientes para eles te pagarem em 20 ou 30 dias. Aí, no momento que você, voltando para o recipiente original, no momento que você reduz o prazo de pagamento para receber dos seus clientes, ou você corta os clientes inadimplentes, você começa a ver que eles consomem menos margem, que eles consomem menos caixa. Aí você tem o seu estoque, que você precisa pegar e implementar processos dentro da sua empresa para reduzir o seu estoque. Você precisa melhorar a performance do seu estoque, melhorar o seu supply chain, melhorar a sua cadeia de produção, fazer padronização de produto, fazer planejamento de produto, fazer um melhor planejamento de produção para cortar o seu estoque. E aí você tem um novo estoque reduzido, que a hora que ele chegar lá no seu EBITDA e tentar sugar o seu EBITDA, ele vai sugar muito menos. Aí você tem os seus fornecedores, hoje que te dão 20 dias de prazo de pagamento, ou então você faz trabalhos de redução de custos com eles e começa a colocar mais dinheiro para dentro de casa. Aí aqueles fornecedores que não te derem redução de custo, que você vai lá, pede 10% de redução de custo e o cara te entrega 5%, 4%, 3%, você volta com ele e fala, tá bom, você não atingiu o que eu estou pedindo, então agora você revisa o meu prazo de pagamento de 30 para 60 dias, para 70 dias. Eu acabei de passar por isso 2, 3 semanas atrás. Um dos meus fornecedores eu pedi 7% de redução de custo, ele me deu 3%, eu falei, tá bom, mas eu não vou te pagar mais em 30 dias, vou te pagar em 75 dias. E eu estou pagando esse fornecedor em 75 dias, eu estou colocando caixa para dentro da empresa, por causa que eu estou pagando ele com mais tempo agora. Um fornecedor que antes eu pagava com 20, 30 dias, agora eu estou pagando com 75 e eu estou conseguindo gerar mais caixa para dentro da empresa. Então é isso que você faz quando você tem o seu EBITDA e você tem uma excelência no seu balanço. Você não retém ou você não enxuga o seu EBITDA, as suas margens, com longos prazos de pagamento com os seus clientes, ou com estoque pesadíssimos dentro da sua produção, porque seu time de vendas quer estoque infinito para justificar que ele vai querer vender, mas você tem uma excelência operacional, você tem padronização de produto, você tem planejamento de produção, você tem negociação com os fornecedores, você consegue negociar volumes, ou então você chega e você faz com que uma extensão de prazo de pagamento com seus fornecedores. Você faz uma extensão, uma renegociação para reduzir custos com os fornecedores. Você tem uma outra nível de operação. E aí você chega e pergunta, qual empresa está gerando mais caixa através do EBITDA que ela gerou? As duas geraram o mesmo nível de EBITDA, como eu mostrei para vocês no vídeo inicialmente, mas essa empresa aqui, os clientes estão pagando em 45, 50, 60 dias. Essa empresa aqui tem 2, 3 meses de estoque. E essa empresa aqui está pagando os fornecedores com 20, 30 dias de prazo de pagamento. E essa empresa aqui, com o mesmo EBITDA, está recebendo dos clientes em 20, 30 dias,
tem uma excelência na sua produção, tem um estoque de 20, 30 dias, um estoque lean, um estoque clean, produto padronizado, excelência operacional, essa empresa que trabalha de redução de custo com os fornecedores, essa empresa que negocia prazo de pagamento com os fornecedores, bate na mesa, bate na porta e fala que vai pagar em 60, 70, 80 dias os seus fornecedores. E é essa empresa que gera muito mais caixa do que essa, com o mesmo nível de EBITDA, com o mesmo nível de margem, com o mesmo nível de receita. E essa empresa aqui, e é desse valor aqui do caixa que as duas empresas vão pagar seus investimentos, pagar suas dívidas e distribuir renda variável e bônus para os seus funcionários. Qual empresa você quer trabalhar? Qual empresa que vai te dar mais bônus, que vai te dar mais salário variável? Essa aqui, que reteve um monte de margem de EBITDA através do seu balanço, através do NCG, ou essa empresa aqui que tem muito mais dinheiro para distribuir para você, que tem muito mais dinheiro para quitar as dívidas e que tem muito mais dinheiro no caixa, que tem muito mais saúde financeira? Eu tenho certeza que vocês vão estar respondendo que vocês querem trabalhar nessa empresa aqui. E se vocês querem saber como que você faz para converter as suas margens em caixa, para converter o seu EBITDA em dinheiro, que é o que vai distribuir dividendos, que é o que vai distribuir lucro, que é o que vai pagar dívidas, que é o que vai investir mais, que é o que vai ter mais condições de investir para crescer, para prosperar, para criar oportunidades, clique no link da descrição desse vídeo que eu te mostro na prática como que eu faço isso nas operações que eu atuo, como é que eu faço isso se converter, como é que os conceitos, quais as abordagens que eu utilizo para que você possa aplicar isso na sua profissão, na sua carreira, se destacar no mercado de trabalho, se destacar dentro da sua empresa e crescer de uma forma absurda, porque você vai colocar muito mais resultado, você vai colocar muito mais dinheiro na mesa do que todos os seus colegas que estão dentro da empresa discutindo quanto de EBITDA eles estão gerando e lá na outra ponta não está gerando dinheiro para distribuir com os funcionários, para distribuir para a empresa, para pagar a dívida e para o seu bônus. Toque no link da descrição desse vídeo abaixo, agende uma conversa comigo que eu te conto todos os detalhes. Essa conversa vai ser gratuita. Obrigado para você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.